Olá, tudo bem? Como vão? Bom, estaremos agora auxiliando vocês na resolução de alguns exercícios de fixação em relação à geometria analítica e estudo do ponto, tá? Neste caso aqui em questão, nós vamos estar trabalhando com as coordenadas do ponto, tá? O ponto médio e distância entre dois pontos. Eu vou fazer o exemplo aqui e espero estar ajudando vocês aí, tá? Esse primeiro exemplo aqui ele vai estar bem completo, né? Por exemplo, na letra A, ele pede que, dado esse triângulo ABC aqui, né, representado no plano cartesiano ao lado, aonde possui aqui um ângulo reto, tá? Ele pede para vocês determinar as coordenadas do ponto A, B e C. Então nós temos que saber quais são as coordenadas, ou seja, qual que é o valor de x e qual que é o valor do y dos pontos A, do ponto B e do ponto C. Simples, essa letra A pede só para você encontrar o x e o y de cada um. Então, por exemplo, no ponto A, o meu valor da abscissa é 1. Ou seja, o valor para x é 1. Então, no ponto A, x é 1. E no ponto A, o meu valor da ordenada, ou seja, o valor do y, é 3. Então, vai ser 1 para x, 3 para y. Não vai marcar o contrário, viu? Que se você marcar o contrário, é outro ponto, tá? 1 para x, 3 para y é aqui. 3 para x e 1 para y é aqui, ó. É um ponto diferente, tá? Eu quero esse ponto aqui como sendo ponto A. Depois o ponto B é 3 para x e 5 para y. 3 para x, 5 para y, ponto B. E o ponto C é 7 para x, 1 para y. Sempre o primeiro número encontrado aqui é o valor do x, o segundo número é o valor do y, ou seja, projeção do x, projeção do y, tá bom? Respondi a letra A, já está na cara aí, né? Se valesse nota, vocês já estão recebendo. Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular o ponto médio entre A e B. Para calcular o ponto médio entre A e B, eu vou pegar uma outra folha aqui, ó. Vou colocar aqui. E lembrando que ponto médio, vou colocar aqui M como sendo o ponto médio, ele vai ter um x médio e um y médio. Tudo bem? Se eu tenho ponto médio entre A e B, então vamos dizer que M seja o ponto médio entre A e B. Tudo bem? Eu tenho aqui as coordenadas do A, ó. As coordenadas do A é 1, 3. E B, as coordenadas é 3, 5. Tudo bem? O x médio, ou seja, a abscissa média, é dado por a média aritmética entre esses dois valores de x. Então vai ficar, ó, x do A mais x do B dividido por 2. Vamos fazer aqui na frente, ó. X do A não vale quanto? 1. Mais. X do B vale quanto? 3. 1 mais 3 dividido por 2. 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. Então, meu x médio vale 2. O meu y médio segue o mesmo raciocínio? Sim, só que aí é a ordenada média, né? Então, nós vamos pegar lá o y do A mais o y do B e dividir por 2. Então, vamos lá. Quanto que é o meu y do A? O y do A vale 3. Mais. Quanto que é meu y do B? O y do B vale 5. Tudo isso dividido por 2. 3 mais 5, 4 dividido por 2. Desculpa. 3 mais 5, 8. Dividido por 2, 4. Então, meu ponto médio entre A e B é 2, 4. Essa responderia a letra B aqui.
Ponto médio entre esses dois pontos é 2, 4. Tranquilo? Só para a gente finalizar agora, ele pede para a gente calcular, fazer aqui a distância, o modelo de distância. A distância entre A e B, tá? Então, para nós calcularmos a distância, o que nós vamos fazer? O cálculo da distância entre A e B, ele vai ser igual... se a gente parar um pouquinho para pensar, ó, entre A e B aqui eu tenho um triângulo retângulo, aonde eu tenho essa medida e eu tenho essa medida aqui, ó, certo? Então a distância entre A e B praticamente vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, aonde essa daqui é a medida de um cateto e essa é a medida de outro cateto. Então nós podemos dizer que A e B ao quadrado vai ser igual a distância de 1 até 3 ao quadrado. Então a distância de 1 até 3 é o quê? 3 menos 1 ao quadrado, mais a distância de 3 até 5. Ó, de 3 até 5, que é essa distância aqui, ao quadrado. Então a distância de 3 até 5 é 5 menos 3 ao quadrado. AB ao quadrado, vou colocar só assim, tá? Vai ser igual 3 menos 1 ao quadrado, vai dar 3 menos 1, 2 ao quadrado, 4. Mais 5 menos 3, 2 ao quadrado, 4. Então, a distância AB ao quadrado vai ser igual a 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8. Certo? AB ao quadrado igual a 8. Podemos resolver aqui então que AB vai ser igual a raiz quadrada de 8. Se você chegou até aqui, ótimo. Mas se conseguir fatorar o 8, ia ficar assim: AB igual a raiz quadrada de 2 vezes 4. Que dá AB igual a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 todo mundo sabe, né? AB é igual a raiz quadrada de 4 é 2 vezes raiz de 2. Então a distância entre AB é 2 raiz de 2.